A gente vai falar um pouquinho sobre política também, a composição, as composições partidárias em vista ao processo eleitoral e aos projetos dos candidatos ao governo do Estado. Tem novidades aí. Tem candidato a senador que parece que vai sair a deputado do PSDB, porque a situação está complicada, não aceitam as alianças. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui no Bianca News desta quinta-feira. Agora, eu, claro, começo o programa de hoje falando sobre política. Repercutiu muito ontem e eu recebi, infelizmente peço desculpas, não consegui responder todo mundo, mas recebi ontem uma chuva de mensagens, de WhatsApps, nas redes sociais, algumas nos parabenizando pela postura que temos adotado aqui no jornalismo da Bianca, ao sermos imparciais, ouvindo todo mundo, principalmente quando se trata desta questão do poder público. A gente sabe que nem sempre assim é o que acontece, porque na maioria das vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em, desculpe o termo aqui, mas sendo bem direto, em puxar o saco do que, de fato, fazer o que devem fazer, que é o que precisa ser feito. Então, muitas eu agradeço e peço desculpas por quem não consegui responder, mas repercutiu muito a entrevista dada ontem pelo prefeito Celso Pozzobon, aqui no Bianca News, uma entrevista, inclusive, um pouco longa, um pouco mais de 40 minutos, em que o prefeito esteve aqui e falou sobre diversos assuntos que nós pautamos, que vínhamos tratando já há algum tempo e que foram respondidos ontem pelo prefeito. Agora, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que mais repercutiram foi a posição do prefeito Celso Pozzobon com relação a essa, não diria contenda, mas essa troca de farpas entre os vereadores de oposição da Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, que foi registrado aí, principalmente nesses últimos 3 dias. Os senhores se recordam, e a gente já tratou deste assunto aqui, mas para os que estão ouvindo novamente, no último dia 19, ou que querem saber o que de fato aconteceu, no último dia 19, quinta-feira passada, a Câmara de Vereadores de Umuarama realizou uma sessão extraordinária que foi convocada pelo Poder Executivo para a votação de 3 projetos. Haviam outros projetos que estavam junto, mas o Poder Executivo havia convocado a sessão extraordinária para a votação de 3 projetos que eram de autoria do Executivo e que, no entendimento do Executivo, precisariam ser votados agora. Um desses projetos, que inclusive foram rejeitados, era um projeto de abertura de crédito especial ao orçamento para garantir um recurso ao CIBACS, que é o Consórcio Intermunicipal de Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Xambrê e Piquiri. E o outro era um projeto que instituía o programa Habita Umuarama. E ainda também um projeto de lei complementar que previa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura de Umuarama com a retirada de algumas secretarias, a fusão de algumas secretarias e a mudança também, a readequação de alguns cargos. Bom, nós ouvimos, e vocês se recordam, os senhores e as senhoras que me acompanham sabem, ouviram aqui, a palavra do sindicato, dos funcionários públicos de Umuarama e dos vereadores de oposição com relação a essa questão. Muito se discutiu, muito se disse. Bom, quando da sessão, na última quinta-feira, esses projetos, os 2 projetos, o do crédito suplementar, do CIBACS e do Habita Umuarama, foram rejeitados pela maioria dos vereadores por 5 votos a 4, com os votos dos vereadores, o líder da oposição, Davidson Bittencourt, do PDT, do vereador Matheus Barreto, do PPS, do vereador Jones Vivi, do PTC, da vereadora Ana Novaes, do PL, e do
vereador Noel do Pão, do mesmo partido do prefeito Celso Pozzobon, do PSC. E o outro projeto de lei, que era o projeto de lei complementar, que previa a mudança na estrutura administrativa da prefeitura, foi retirado da pauta, depois de ser muito discutido, foi retirado da pauta, aliás, discutido pelos vereadores de oposição. Cabe dizer aqui que os vereadores de situação não se manifestaram, aliás, não se manifestaram em nenhum dos 3 projetos. Quem estava lá na Câmara, inclusive eu estava, pude observar a não manifestação dos vereadores de situação. O fato é que o vereador Ronaldo Cardoso apresentou um requerimento pedindo para que o projeto voltasse às comissões, ou voltasse à Comissão de Finanças, o Ronaldo Cardoso do MDB, que é o presidente da Comissão de Finanças da Casa. Esse projeto, depois de uma discussão dos vereadores de oposição, foi colocado em votação e foi aprovado, ou seja, o projeto voltou para a comissão. E no entendimento do Poder Executivo, os 3 projetos eram de extrema necessidade para o andamento das atividades do município e para a população. No decorrer e na sequência, na evolução disso, na segunda-feira, a assessoria de comunicação da Prefeitura produziu 2 reportagens que foram disparadas a veículos de comunicação aqui da cidade. Alguns publicaram, outros não, mas estas 2 reportagens, essas 2 matérias produzidas pela assessoria de comunicação da Prefeitura foram publicadas em jornais e portais de notícia aqui da cidade. Na sequência, sentindo-se atingidos os vereadores que haviam rejeitado o projeto, dos 5, 3 fizeram uma carta, publicaram nas suas redes sociais, uma carta de esclarecimento, nas suas redes sociais, e deram o seu posicionamento com relação ao porquê rejeitaram o projeto. E ontem nós recebemos aqui o prefeito Celso Pozzobon para que explicasse por que, no entendimento do Executivo, por que os projetos eram tão importantes e por que, na opinião dele, os projetos haviam sido rejeitados. Bom, nós tínhamos marcado para hoje, às 11h20, uma entrevista com o líder da oposição, o vereador Davidson Bittencourt, do PDT, porque ontem, durante a entrevista, o prefeito Celso Pozzobon afirmou que a Câmara poderia, ao invés de rejeitar os projetos, se faltava a documentação, então que os vereadores tivessem ou sugerido emendas pedindo a documentação, ou que o projeto tivesse um pedido de vistas para que então pudesse ser rediscutido, ou aparado, acertado, o que necessário fosse. Porque no entendimento dele, os projetos precisariam ser aprovados. Nesta manhã, o líder da oposição, vereador Davidson Bittencourt, esteve reunido com a bancada de oposição, com os vereadores Matheus Barreto, do PPS, com o vereador Jones Vivi, e discutiu a posição que a bancada tomaria em virtude da fala e das declarações do prefeito Celso Pozzobon. Pouco menos ou pouco mais das 10h15 da manhã, eu recebi uma ligação do líder da oposição me dizendo que os vereadores haviam conversado, os vereadores de oposição, e que a decisão era de que neste momento o clima precisa ser reestabelecido no sentido do diálogo. Por isso, a bancada decidiu que nesse momento não se pronunciará sobre as declarações dadas pelo prefeito Celso Pozzobon, por entender que nesse momento é preciso uma pacificação dos ânimos. Ou seja, que prolongar a discussão agora não resolveria muita coisa. Apenas, talvez, aumentaria aí as trocas de farpas e a discussão que talvez poderia não resultar no entendimento. Muito embora, pelo que tenha me dito por telefone o
líder da oposição, não caberia, contrariando a declaração do prefeito Celso Posbon, não caberia na sessão extraordinária do dia 19 um pedido de vistas do projeto, e principalmente este projeto, que teria como objetivo a mudança da estrutura administrativa da Prefeitura de Umuarama, por se tratar de uma sessão extraordinária. Ou seja, uma sessão que havia sido convocada pelo Executivo, pelo governo municipal, e que, segundo o regimento interno da Câmara de Vereadores, não se permitiria que um projeto de lei complementar tivesse um pedido de vistas aprovado em uma sessão extraordinária. Bom, esclarecidas as dúvidas, cabe aqui também fazer uma observação importante. Muito embora também acredite que é extremamente necessário que, se a partir de agora se sente à mesa governo municipal, oposição e situação para o diálogo, eu ainda preciso dizer que é preocupante a falta de diálogo de alguns vereadores. Porque talvez a situação pudesse ter sido esclarecida na entrevista com o vereador Ronaldo Cardoso, que poderia ter dito, olha, fiz o requerimento por conta disso. Agora, ou não explicar o porquê do requerimento, o próprio vereador Ronaldo Cardoso acabou alimentando o que fontes disseram nos bastidores. Ou seja, que o projeto havia sido retirado por conta do pedido do prefeito, que teria recebido pressão de um dos deputados para que retirasse o projeto e para que o projeto não revertesse mal politicamente ou prejuízos políticos em um ano eleitoral. Estamos em vistas de uma eleição. E a fala do vereador em off, dizendo que não discutiria o assunto porque não gostaria de arrumar briga com os comissionados da prefeitura em um ano eleitoral, acabou alimentando uma informação que, mesmo em off, de fontes ligadas tanto à Câmara ou à Prefeitura, havia chegado ao conhecimento da imprensa. Então, muito embora exista, e acredita-se que a partir de agora haverá uma mesa de diálogo em que estarão sentados para discutir e no entendimento de que precisa se pacificar os ânimos, tanto a Câmara de Vereadores, os vereadores de oposição, quanto os vereadores de situação, quanto a Prefeitura. Porque a própria bancada de oposição entende que não adianta ficar discutindo aos extremos e a população sem saber o que de fato acontece. Agora, volto a dizer aqui, a falta de diálogo de alguns é perceptível. É perceptível. Quem vai à Câmara de Vereadores percebe que tem vereadores que não se pronunciam durante a sessão toda. E aí, muito embora seja um direito de cada um, também é um dever de quem tem uma função pública responder por que de seus atos. Ou faz o que quer e não precisa dar resposta para ninguém. Ora, foram eleitos, que seja por 500, por 300, por 1000 votos. Precisam responder aos seus eleitores, os seus 1000, aos seus 2000, aos seus 3000 eleitores, ou todo o eleitorado da cidade, por que estão tomando tais ações? Por que do requerimento? Quando não falam, alimentam. Se falam, esclarecem. É fácil. O prefeito esteve aqui ontem. Quem quiser acompanhar a entrevista em questão, está lá no Bianca, no site da Bianca. Nós estamos postando agora as entrevistas lá e também está compartilhada no Facebook. Agora, senhores, sinceramente, política se faz com diálogo. Vamos começar a conversar? Senão, vai ficar difícil. E tem eleição na Câmara de Vereadores. Se o clima pode ser tenso agora, deve ficar um pouco pior nos próximos meses. Então, deem a resposta aos seus eleitores. Não alimentem boatos. Conversem.
Não há só uma necessidade, é um dever dos senhores, enquanto representantes públicos que foram eleitos com o voto popular. Agora, se eu estou errado, que não precisa prestar contas e falar com ninguém, então me perdoem. Eu acho que eu entendo política de uma forma errada. 11h24.